A quebra da Bolsa de 1929 não foi só mais um evento financeiro, não. Foi um verdadeiro terremoto que abalou o mundo, redesenhou economias e mudou a vida de milhões de pessoas para sempre. Nesta análise, a gente vai seguir a trilha dos acontecimentos que levaram a esse colapso e, claro, ver as suas consequências devastadoras. Olha só que curioso. Menos de um ano antes do desastre, era essa confiança que pairava no ar. Otimismo era a regra do jogo. Uma prosperidade que parecia infinita, sabe? E era validada pelas vozes mais importantes da nação. Mas essa confiança estava prestes a ser testada do jeito mais brutal possível. Então a pergunta que fica é: se tudo parecia tão bem, como é que uma das maiores economias do mundo pode mergulhar na sua crise mais profunda? Essa é a questão central que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender a altura do tombo, né? Os anos 20 nos Estados Unidos foram uma década de pura euforia. Uma era de crescimento que parecia não ter fim e que ficou conhecida como os loucos anos 20. Os números são realmente impressionantes. A produção de carros e a geração de energia disparavam. O desemprego era quase zero e a bolsa de valores... Bom, a bolsa mais do que dobrou de valor em apenas 3 anos. Esse cenário todo alimentou o sonho do American Way of Life, onde o consumo e a prosperidade pareciam ao alcance de todo mundo. Mas, por baixo dessa superfície toda brilhante, uma bolha muito perigosa estava inflando. A prosperidade real da indústria começou a se desconectar da febre que tomava conta do mercado financeiro. Dá uma olhada nesta linha do tempo. O crescimento, que era estável, de repente explode a partir de 1928. A bolsa começou a subir em saltos gigantescos, não porque as empresas estavam lucrando muito mais, mas porque a alta gerava mais alta. Era uma corrida maluca por ganhos fáceis. E o que alimentava essa corrida era o tal do capital fictício. Basicamente, o valor das ações já não representava o valor real das empresas, mas sim a aposta de que alguém pagaria ainda mais caro por elas no futuro. A riqueza era, em grande parte, uma ilusão baseada em puro otimismo. E essa ilusão era compartilhada até por especialistas, viu? Pouco antes do crash, um dos economistas mais respeitados da época fez essa previsão. Isso mostra o quão profundo era o otimismo e, de certa forma, a cegueira coletiva diante do perigo que estava logo ali na frente. E então, o tal do platô desabou. A euforia se transformou em pânico em questão de dias, no evento que entraria para a história como a quebra de Wall Street. Tudo começou na Quinta-feira Negra. Uma onda de vendas massiva atingiu o mercado. A confiança, que era o pilar que sustentava tudo, começou a ruir. O pânico estava oficialmente instalado. Esse é o número de ações vendidas só naquele dia. 12.900.000. Era uma quantidade tão gigantesca que simplesmente não havia compradores suficientes e os preços, claro, despencaram. Uma intervenção dos bancos até conseguiu segurar a queda, mas era só um alívio temporário. O golpe final veio alguns dias depois, na Terça-feira Negra. O pânico voltou com força total, e dessa vez não havia nada que pudesse parar a avalanche de vendas. O mercado entrou em colapso total. O resultado, 15 bilhões de dólares em valor de mercado simplesmente evaporaram. Em um único dia, fortunas que foram construídas em cima de capital fictício viraram pó. A bolha, finalmente, tinha estourado. A quebra da bolsa não foi o fim da história, foi o começo. O começo de uma era de sofrimento sem precedentes que ficou conhecida como a Grande Depressão. É aqui que a coisa fica realmente trágica. A gente vê como o colapso financeiro se traduziu em dor humana de verdade. Empresas fecharam, empregos desapareceram. E milhões de pessoas foram reduzidas à miséria dependendo de caridade para sobreviver. Esse gráfico aqui ilustra o tamanho da catástrofe. O desemprego, que era mínimo, saltou para 25% em 4 anos. Imagina só, 1 em cada 4 trabalhadores estava sem emprego no auge da crise. E a economia como um todo desmoronou. A produção industrial caiu pela metade, mais de 5.000 bancos faliram, levando junto as economias de uma vida inteira de muita gente. O país inteiro empobreceu de uma forma drástica. E essa crise não ficou restrita aos Estados Unidos, não. Como eles eram a maior economia do mundo na época, o colapso americano rapidamente arrastou o resto do planeta para a depressão junto. Esta tabela mostra bem como o contágio se espalhou pelos mercados financeiros globais. Olha só as quedas no Reino Unido, na França. E na Alemanha, então, a queda foi ainda mais severa, porque o país já vinha de uma situação econômica bem frágil. A crise americana tinha virado um problema mundial.
E claro, o impacto foi sentido aqui também. O Brasil, cuja economia dependia muito da exportação de café para os Estados Unidos, viu seu principal mercado consumidor desaparecer da noite para o dia. O preço do café despencou e isso mergulhou o país em sua própria crise econômica e política. Sair de um buraco tão fundo não foi nada fácil nem rápido. A recuperação foi um processo longo, doloroso e que exigiu uma mudança radical na forma de pensar a economia. Foi preciso uma virada de chave. A resposta inicial do presidente Hoover, de confiar que o mercado se corrigiria sozinho, falhou feio. A verdadeira mudança veio com Franklin Roosevelt e seu famoso New Deal, um plano gigantesco de intervenção do Estado para criar empregos, regular os bancos e, basicamente, tentar reanimar a economia. Mesmo com o New Deal, muitos historiadores concordam que foi a mobilização econômica para a Segunda Guerra Mundial que finalmente tirou o mundo da Grande Depressão. A história dessa crise nos deixa uma pergunta fundamental, que ecoa até hoje. O que a gente aprendeu sobre a fragilidade dos mercados, sobre a euforia especulativa e sobre o custo humano das crises financeiras? A resposta, de alguma forma, a gente busca até hoje.